E aí galera, aqui é a Napkin, vocês estão ouvindo Jukebox. Sintoniza aí, que tá começando o Jukebox. Tá começando mais o Jukecast, o podcast do Jukebox, chegando hoje no episódio número 11. No programa de hoje está eu que vos falo, Pedro, justamente com os Jukers Bernardo. Olá! E Camila. Oiê! O Jukebox é um programa de rádio feito por alunos e alunas da comunicação social da UFSM e orientado pelo professor Rodrigo Stephanie Corrêa. Mas, durante a pandemia, o projeto se reformulou, se tornando um veículo de mídia, e nesse rolê foi criado o Jukecast para suprir a vontade de fazer um programa de rádio falando sobre música. Como você já deve ter visto no nosso título, hoje nós vamos fazer uma viagem aos anos 90, então se prepara aí. E a gente também queria deixar recomendado o Jukecast número 4, que é o Viagem aos anos 2000, que tá no nosso Spotify e no nosso YouTube, então confere lá que também tá muito legal. E eu queria começar esse episódio perguntando pra vocês, gente, começando já muito emblemático, polêmico, quanto tempo vocês viveram nos anos 90? Eu vivi 4 anos. Eu nasci em 96. Então, né? Vivi 3 anos e 2 meses. Porque eu nasci no final de 96. Mas eu falo 4 que é pra arredondar. Eu nasci no final de 97, então foi 2 anos praticamente. Não, mas pisaram em mim porque eu só vivi 3 semanas. Não, 3 semanas não, 3 meses. O mais coitado. Não, mas eu fui gestacionado durante os anos 2000, então, olha, no mundo, assim, eu estava presente desde fevereiro ali. Então, eu queria começar falando também sobre o que eu trouxe hoje, né, pra gente discutir, que foi uma figura também muito emblemática nos anos 90, uma mulher loira, polêmica, que irritou muito a Igreja Católica. Xuxa Meneghel, na verdade. Inclusive, a gente precisa colocar no final na playlist do episódio músicas da Xuxa, né, do Lari Larie. Pode faltar, e também não pode faltar a mais importante, né? Ao contrário, né? O disco da Xuxa ao contrário. Esse é Os ritos satânicos. Esse é indispensável. Daquelas aqui, músicas que você precisa ouvir antes de morrer. Não, mas brincadeira. Eu trouxe pra gente falar sobre a Madonna, né, a rainha do pop e o terror da Igreja Católica. A mulher já tava ali na música desde o final dos anos 80, né? Ela já tinha 4 álbuns lançados. Já tinha participado de vários filmes e ela já era bem famosa, né? Tipo, ela já tinha sido excomungada pela Igreja Católica 2 vezes até o momento, né? Até aquele momento. E nessa época ela fez mais ainda. Eu, inclusive, queria que a gente discutisse sobre isso, porque eu acho que não tem como falar dos anos 90 sem falar sobre a Madonna. E eu acho que foi nos anos 90 que a Madonna mostrou que ela é a rainha do pop e ponto final. Madonna, rainha do pop, ponto final. Pô, apesar dela ter entregado um monte de coisa também nos anos 2000, a mulher entregou muito nos anos 90, foi do céu ao inferno, literalmente, né? Algum de vocês já conhece, já ouviu falar de uma música chamada Vogue, que é a primeira música da Madonna nos anos 90. Já ouvi falar, mas eu nunca parei pra escutar totalmente, assim. Nunca dançou, amiga? Nem assim um desfile? Não. Eu não cheguei a dançar. Posso ter escutado, assim, mas não lembro, assim, porque eu sou muito eclética, assim, então eu tô sempre escutando músicas e às vezes eu não faço associação da música com o cantor, então às vezes acontece. Mas eu acho que a Madonna, assim, foi uma figura icônica, porque até isso que tu falou da questão dela ter sido perseguida pela igreja, ainda relembra uma caça às bruxas ainda da época medieval, sabe? Tipo, uau, Madonna fez isso, trouxe um Jesus negro. Meu Deus, ela é uma ameaça à igreja. Vamos excomungar ela. Ela está possuída pelo demônio, sabe? Sim. Desafiando desde sempre. Eu não cheguei a dançar as músicas da Madonna e tal, mas eu já ouvi a música, assim. A Madonna é um ícone, né, cara? Eu acho que uma das lembranças mais antigas que eu tenho, assim, foi de um filme que ela fez e tal, porque olha aqui, já chegou o cinéfilo falando aqui de filme, né? E... Mas tinha um filme que era... Eu não lembro o nome agora. Era um filme que ela aparecia e ela jogava beisebol no filme. Acho que era uma equipe especial, uma equipe muito especial, assim. Mas era um filme... Sim, é isso mesmo. Era um filme, assim, que, nossa, eu lembro de ter visto quando eu era pequeno, assim, e, tipo, obviamente, quando criança, não tinha noção de quem era a Madonna e tal, eu fui saber só muitos anos depois, tanto que quando eu descobri que ela era ela no filme, eu fiquei, caraca, que massa!
sabe que a minha memória mais antiga com a Madonna foi quando ela beijou a Britney, né? Isso é, sei lá, 2003. Ah, sim. Polêmicas. Mas, inclusive, já que você trouxe esse negócio da Madonna atriz, né? Ela, nos anos 90, ela produziu não, né? Participou de alguns filmes, trabalhou com o Tom Hanks, trabalhou com o Quentin Tarantino e com o Antônio Bandeiras também. Inclusive, ela fez aquele filme, o Evita lá, não sei se é Evita que fala, mas é sobre é sobre Che Guevara. E ela acabou vencendo o Oscar de 97 com melhor música e o Globo de Ouro também. Então a mulher entregou, né? Já que a gente Sem entrou no dúvida. tópico Letterboxd do Duke. Olha aí, estamos trazendo o Letterboxd do Juque já em... Que ano estamos? Estamos em 1999 e já temos o Letterboxd. Mas isso que você falou dos filmes, assim, eu não cheguei a ver o Evita, mas eu assisti o filme que ela trabalhou com o Tarantino, que é o Grande Hotel, o Four Rooms, que é um filme que, logo depois que o Tarantino estourou, nos anos 90, ele fez um filme que, na verdade, foi uma colaboração de vários diretores, assim, que incluía o próprio Tarantino, o Robert Rodrigues e tal, e aí eram basicamente vários diretores fazendo diferentes segmentos de um mesmo personagem, assim. E aí eu lembro que num deles aparecia a Madonna até. E o filme não é muito bom, na verdade, mas... Confiram a crítica completa no meu perfil. Ainda, voltando, né, pra Bonita, pra Madonna, tipo, eu lembro, né, como se eu tivesse vivido, mas em 92 ela lançou o Erótica, que é um dos álbuns mais emblemáticos da carreira da Madonna. Acho que é a terceira vez que eu falo emblemático nesse podcast, né? Esse álbum, assim, É que é muito polêmico, que a Madonna falou sobre vários temas. Acho que o próprio nome do álbum já fala muita coisa, né? Ela produziu um livro chamado Sex, onde ela incorpora a Dita Parlow, que é um alter ego dela, que explora todos os desejos, os prazeres da Madonna, e onde ela mostra muitas partes do corpo dela. Então foi uma grande polêmica. Só que isso foi muito revolucionário, né? Porque se a gente for parar pra pensar, os grandes nomes assim que a gente tem da música, chega um momento em que eles fazem um álbum totalmente fora do que a gente espera deles, e aí a gente fica, uau! Tipo, a Britney Spears lançou os álbuns em que ela estava se tornando mais madura, né? Então ela começou a falar sobre temas mais sexuais e, tipo, da vontade dela. A Miley Cyrus também, então... A Lady Gaga também, então... Eu A acho que o Lady Gaga, Erótico quando ela lançou o Art começou... Pop. Não, nem foi isso, tipo, quando ela fugiu totalmente, quando ela lançava álbum com Tony Bennett. E daí, tipo, todo mundo ficava, meu Deus, o que está acontecendo? Sim. Sabe? Aí, tipo, eles fogem do que a gente espera e a gente fica, meu Deus. Só que a gente também esquece que artista é um negócio muito ramificado. Ao mesmo tempo que ele pode estar cantando sobre sexo hoje, sobre aborto hoje, amanhã ele pode estar cantando sobre cristianismo, sobre a evolução dele ao longo da sua vida. A Madonna vai fazer exatamente isso, amiga. Meu Deus. É sério. É juro. Afrontosa. Puxou já, porque ela lança o Erótica e depois, no final da década, ela lança o Ray of Light, que ela tá convertida pra Cabala, né? Jesus Cristo, né? Madonna na Terra, Jesus no céu. A mãe Madonna. Madonna Maria. Acredita em anjo, Bíblia, a Maria Madalena. Mas a Madonna, por ter feito o Erótica e ter feito polêmicas, né? Tipo, ela também, eu acho que foi uma das primeiras. Não vou dizer que foi a primeira, porque, né? Quem sou eu? Só que das que eu conheço, acho que ela foi uma das primeiras artistas que fez aquele álbum de limpeza de imagem, né? Porque a gente tem o Erótica saindo em 92, todo mundo surtando. Não, 94 ele saiu. Não, peraí. O Erótica saiu em 92. Né. E daí, em 94, ela lança o Bedtime Stories, que é o álbum de limpeza de imagem dela, que a gente também pode trazer para essas outras artistas que eu falei, né? Tipo, a Britney depois lançou o Circus, que foi ela renascendo das cinzas depois de 2007, né? A Lady Gaga lança o Joanne também, que são álbuns mais tranquilos, né? Para as pessoas digerirem. Ai, Joanne é tudo, eu amo. Teve muita crítica de Joanne, Juro. mas Joanne é Eu gosto tudo. bastante.
Eu gosto Você é bastante country? do álbum. Eu não sei. Eu gosto tanto da Joanne, eu tenho tanto carinho, eu vejo as pessoas criticando e eu fico, cala a boca. Eu nunca ouvi, sabia? Ai, amiga, é É bom, é ótimo. bom. Eu gostei. Eu acho que eu gostei mais do que os últimos, assim. Não que eu ache ruim os últimos, mas eu gostei bastante do Joanne. Eu sou suspeita por falar, porque eu sou Little Monster, DTCD Hum. pirateado, descamelou desde que a Lady Gaga nasceu, sabe? Desde que ela entrou nesse mundo da música, assim, eu fico assim, eu acompanho a carreira dela. Eu parei um pouco de acompanhar, porque eu fui uma das que fiquei com preconceito quando ela começou a fazer álbum com Tony Bennett, eu fiquei, meu Deus, que coisa chata. Mas aí eu voltei pra si, aí depois eu voltei a escutar ela com tudo, assim, mas todos os álbuns dela pra mim são ótimos, assim, eu sou suspeita pra falar, porque eu sou fã de Stephanie Germanotta. E você, nosso ouvinte que tá ouvindo aí, a gente tá falando de uma artista que não existe nos anos 90 ainda, mas que anos 2000 aí ela vai bombar. Então, se preparem para um evento climático chamado Lady Gaga. Ai, eu amo. Olha, a vida de vocês não vai ser a mesma coisa depois da Lady Gaga. Sim. Só isso. Ai, eu lembro que minha mãe não me criticava, né? Mas a minha mãe ficava tipo, meu Deus, tá vendo os clipes dessa mulher? Olha quanta coisa horrível. Lady Gaga transformando jovens em. Lady Gaga anuncia sua candidatura pro vice do Lula em 2022. Ai. Tá louco. Então, nos anos 90 também não existia, né? O Lula já estava se candidatando a. Mas ele não era uma força política ainda. Ele começou a ser força política nos anos 2000. Tanto é que ele, se eu me lembro, ele só ganhou no Rio Grande do Sul. Olha nas lá, eleições que olha teve lá. nos anos 90, né? E hoje em dia a gente vê esse neofascismo gaúcho, né? A anti-Lula, anti-PT. Mas enfim, é só Nem uma de ligação. esquerda, nem de direita, amiga. De direita. Você sabe. Mas é mais para fazer essa ligação de tipo o que acontecia ao redor do mundo, né? Questão de política, questão de música, de filme, sabe? Então dá para fazer essa relação toda do que acontecia. Sim. Surgia o Lula, tinha a Madonna. Era uma loucuragem, o Michael, né? né? Também. A gente tá Sim. esquecendo de falar do Michael. Michael. Eles não ligam pra gente. Juro, gente, inclusive, olha, 50 fatos sobre mim, hein? Eu morria de medo do Michael Jackson quando eu era criança, assim, morria de medo. Eu tinha alguém que também tinha medo, alguma amiga minha tinha medo do Michael Jackson também. Mas eu lembro que o meu irmão adorava o Michael Jackson, ele fazia os passinhos do Moonwalk. Sabe que tem uma música que, eu não lembro o nome dessa música, acho que é não sei mesmo. Mas é aquela música que o mundo tá acabando, assim, daí o Michael tá cantando e o mundo tá acabando. E, tipo, a minha avó adorava muito o Michael Jackson, então, tipo, ela começava a ouvir essa música e eu ficava, tipo, sentindo que eu ia morrer, sabe? Porque eu vi o mundo acabando e o Michael Jackson no meio daquilo, sabe? Michael Jackson, você está acabando com o mundo. É interessante falar do Michael Jackson, que aquela música ali que a gente citou ali, o Michael, eles não ligam pra gente lá, horas. Ela saiu nos anos 90, inclusive o clipe foi filmado no Brasil, né? Sim, teve participação do Olodum. Sim. Participação do Olodum, foi produzido e dirigido pelo Spike Lee, grande diretor. Olha que legal, não sabia disso. Amo, Spike Lee tudo. Spike Lee dirigiu, né, no Brasil, na favela Santa Marta, no Rio de Janeiro, em 1996. Que legal. E é um clipe icônico, né? É um clipe muito legal. Eu sei que desse evento, quando ele veio aqui pro Brasil gravar esse clipe, eu acho que a Glória Maria entrevistou ele. Depois tem uma entrevista da Glória Maria dizendo que ela foi entrevistar o Michael e ele foi super atencioso com ela, que, tipo, que ele tava super ligado nessas questões de racismo, né? Então, tipo, que ele foi super querido com ela. E eu acho isso muito legal, né? Porque a gente sempre pensa os artistas como uma coisa muito distante da gente, e é muito legal ver quando eles estão nesses momentos mais humanizados. Principalmente o Michael, né? Que a mídia depois começou a atacar ele pra caramba. Sim, sim. E também se preparem para a mídia atacando os artistas nos anos 2000, gente, infelizmente. Sim. O Michael, ele se torna uma figura polêmica, né? Mesmo sem a música dele, assim, ele se torna uma figura polêmica com os casos de
pedofilia e tudo mais, depois que surge nos anos 2000, né? Que até hoje tem até documentários que falam sobre isso, de crianças que foram abusadas por ele, né? Porque, tipo, tem muita gente que acredita na inocência dele, muita gente acha que isso foi tudo um bolor da mídia, mas a gente nunca vai poder saber qual é o real, né? Tanta coisa, tanta teoria da conspiração, tanta coisa assim, a gente fica, meu Deus, no que acreditar, né? Os artistas sofreram com isso, né? Tipo, a Britney também, acho que toda essa questão da tutela dela, a mídia que fez os pais dela caírem em cima dela, o pai dela conseguir essa tutela e não deixar ela fazer mais nada, porque aquela vez de que ela estava careca e correu atrás de um paparazzi, né? Então, tipo, a mídia destruiu muita coisa. Então não dá para saber, assim. Assim como ela é um potencial informativo e que a gente tem a sociabilidade nela, também é um potencial destrutivo, né? Quando é usado da forma... Inclusive, o Juke é Free Britney, né? Free Britney. Free Britney. Não é Free Britney. Por Deus, essa mulher vai conseguir sair disso esse ano. Profetizei aqui. Sim, eu tô sentindo, galera. Tá vindo, tá vindo. Já que citou a fada, elas até têm essa relação, né, de ser a princesa e a rainha do pop, mas eu acho que, tipo, a Madonna tá pros anos 90, como a Britney tá pros anos 2000, né? Eu acho que as duas foram o momento, né? Tipo, Sim, tem como sim, também descolar. concordo. Eu acho ainda que a Britney ali, tipo, quando ela surge, ela alavanca ali, ela também tem um pouco dessa vibes de Madonna, porque ela surge com uns clipes, tipo, aquele ela na escola, de uma certa forma hipersexualizada, né? Então, tipo, o pessoal já começa a cair em cima ali, tipo, porque ela era uma nova, assim, recém tinha saído, de certa forma, da adolescência, o pessoal começa a cair em cima dela com muitas críticas, assim. Então, tu imagina para uma pessoa que recém saiu da adolescência lidar com tanta crítica, assim. A questão da publicidade também, que tudo que girava em torno dela, assim, a discussão, assim, que era matéria de diversos tabloides, assim, tipo, a questão da virgindade dela e tudo mais, a questão da pureza, né, e tal, por ser uma menina tão jovem e já tá sendo hipersexualizada, retratando o sistema nos clipes, assim, é uma coisa Sim. que... O que interessa, né? O que interessava pra mídia a virgindade da Britney, o que ia interferir? Para gerar polêmica e vender, né, porque polêmica Exato. vende, né, então... Inclusive, acho que dá até pra inverter esse tema e olhar para um outro lado, que a gente tem meio que, infelizmente, uma janela, né, de idades que a gente consegue, que a mídia consegue aceitar. Então, a gente, do mesmo jeito que tem figuras muito jovens sendo sexualizadas, a gente tem figuras que são tipo a Madonna hoje, né? A Madonna acho que tá chegando nos 70 anos e ela já é uma idosa que ninguém pode tocar nela, que ela não pode lançar mais nada, que ela não pode mais dançar, então tá sempre. Acho que já faz mais de 10 anos que as pessoas veem o novo álbum da Madonna, mas já estão meio que descreditando isso, né? Porque a gente tá sempre procurando artistas novos. Então, uma vez eu vi um vídeo da Rita Von Hunt sobre isso, sobre como a cultura adora novinhas, né? Tipo, meninas novinhas que parece que estão no ensino médio ainda, se sexualizando, sabe? Então, acho que isso que a gente falou faz super sentido, inclusive até hoje, né? Infelizmente. Sim, eu acho assim, tipo, não tem isso com a Olivia Rodrigo, mas ela ainda é uma menina super nova. E, tipo, ela começou a ter essa explosão, assim, acho que muito mais depois do caso que envolveu ela, aquele ator lá de High School Musical, a série, e a Dove Cameron. Então, Sim. tipo, um triângulo amoroso. São basicamente 3 crianças, sabe? Você que está nos ouvindo também, se quiser, tem um faixa bônus sobre a Olivia Rodrigo. Ela é também uma figura que está aqui já 30 anos depois, né? A gente já faz 30 anos que a gente está nos anos 2000. Não, nos anos 90. 30 anos. Mas só para então encerrar o nosso tópico da Madonna. Depois de tudo isso que ela fez nos anos 90, né? Essa primeira metade dos anos 90, fez todas essas polêmicas. Em 96 ela protagoniza então o Evita, né? Que a gente falou que ela ganhou o Oscar, ganhou o Globo de Ouro. Mas em 98, que eu acho que pra mim é o que mais me chama a atenção na carreira dela, porque ela vai lançar o Ray of Light, que é o 7º álbum de estúdio dela, se eu não me engano, acho que é sétimo ou 8º. Esse álbum ele é marcado pela conversão dela para Cabala, né? Então depois de tudo que ela fez, ela estava convertida. Depois ela também acabou se tornando mãe nessa época. Então esse álbum aborda todos esses temas e é um álbum que eu acho assim incrível, como esse álbum é atemporal. E não atemporal do jeito que a gente fala no cotidiano, mas atemporal que parece que a Madonna criou um buraco no espaço-tempo, entrou nele, gravou o álbum e voltou. Porque, tipo, ele não tem uma sonoridade que remete aos anos 90, nem aos anos 2000,
nem aos anos 2010, nem aos anos 2020, sabe? Tipo, ele tem um negócio que parece que ele tá fora, sabe? E a Madonna nesse álbum, assim, incrível. E a minha recomendação, com certeza, é pra ouvir o Ray of Light. Então vão lá ouvir o Ray of Light. Ray of Light, que ele é muito bom. É isso. Ouçam Madonna. E deem atenção pra ela, porque ela não tá velha, não. Ela só tem 70 anos. Bom, eu, Bernardo, agora vou falar sobre o rock, porque o Juca é do rock, né, gente? Isso não pode faltar aqui. E o rock nos anos 90, cara, é muita coisa. É muita coisa para falar do rock. Tipo, eu poderia citar todos os gêneros, subgêneros do rock que surgiram nos anos 90, mas se eu fosse fazer isso, o podcast teria que ser um JukeCast só de rock, e não é o caso. Então eu vou focar nos mais impactantes que marcaram e influenciaram até hoje. E um deles é o grunge. Você provavelmente conhece o Nirvana. O Nirvana, ali é uma banda mencionada por Dinho Ouro Preto no seu Twitter. Inclusive vai existir o Twitter daqui a alguns anos. Então estejam preparados aí, a geração aí que nasceu nos anos 90 e vai viver os anos 2000. Enfim, nos anos 90, então, o rock nos anos 90, o grunge, começou como uma mudança, assim, comparado aos anos 80, que tinha aquela coisa muito mais extravagante, como podemos dizer, assim, que era o rock nos anos 70, 80, que tinha o hair metal e tudo mais, e todo aquele estereótipo dos metaleiros que usavam couro e cabelo comprido e não sei o que e tal, aquela coisa toda. E o grunge chega para ser uma coisa mais suja, digamos assim, não no mau sentido da palavra, mas sendo um pouco também, porque se a gente vai falar especificamente do Nirvana aqui, a gente vai ter... Eu vou parar de falar Nirvana, porque senão as pessoas vão achar que eu não sei falar o nome da banda. É conceito. É conceito. Mas, enfim, o grunge, então, o rock em si começou a ter uma mudança bem específica no som, que começou a existir uma coisa chamada drop D. E o que é o drop D? O drop D é basicamente uma afinação que, numa das cordas da guitarra, que basicamente, a partir dos anos 90, toda banda passou a usar. E no grunge, ali, a gente teve o surgimento do Alice in Chains, que é considerado como uma das primeiras bandas do grunge e tal, que tinha um som incrível. Eu gosto muito do som, e o meu irmão mais velho me influenciou bastante. Tanto que até hoje aqui no meu guarda-roupa acho que tem um adesivo de um dos álbuns da Alice in Chains, porque ele era muito fã. Meu irmão ele vai ouvir esse podcast, eu espero que ele... Tô te mencionando aqui, mano, só pra tu ficar ligado e tal, da sua influência. E era bem o estilo, assim, tipo, cabelão e tal, e não sei o que, e era muito fã de Nirvana, Alice in Chains, e foi uma mudança, assim, porque era um som muito diferente do que tinha. Obviamente tinha influências ali do Metallica e tudo mais, e outras bandas, mas foi uma coisa diferente, assim. Inclusive, tava vendo um vídeo esses tempos e tal, que a Man in the Box, da Alice in Chains, é considerado, tipo, o primeiro hino do grunge nos anos 90. Eita! E é uma música que, tipo, pô... Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi, tipo, depois que eu descobri como que ele faz o som, que ele usa não lembro o nome do negócio e tal, mas é um negócio que ele usa pra fazer o som diferente, assim. E, é sensacional, é uma banda que eu curto até hoje. Mas quem acabou explodindo tudo e unindo todas as tribos mesmo foi o Nirvana, que já tinha alguns álbuns lançados antes, mas em 91 veio o famoso álbum do bebê pelado, correndo, nadando atrás de uma nota de $1. Não sei se é exatamente $1, mas é um bebê nadando atrás de uma nota de $1. O Nevermind, lançado em 1991. Disco icônico, que tem, acho que uma das músicas que é dos anos 90 que é mais tocada até hoje, que eu não sei como
como é possível colocarem essa música em tudo que é lugar. Smells Like Teen Spirit, o maior hino do grunge, né? Tem tantas versões, tem versão forró, versão sertaneja, brega funk. Exato. Inclusive, não sei se vocês chegaram a assistir o Viúva Negra. O Viúva Negra, os créditos iniciais, toca essa música numa versão... Ai, sim, é tão Que legal! bom. Eu amei tanto, eu assisti ontem. É uma versão totalmente diferente, assim, e é uma música que é icônica, assim, mas é uma música que o próprio Kurt Cobain odiava, porque eles não gostavam dessa questão da fama em si, então, tipo, não se importavam muito, especialmente o Kurt, que era um cara mais introvertido, assim, que tinha muitos problemas com essas coisas e tal, e aí, inclusive, tem um fato interessante. Acho que em 92, 91, não me lembro agora. Tinha uma apresentação no VMA, que o Nirvana ia se apresentar. Os produtores queriam muito que o Nirvana tocasse né, Smells Like Teen Spirit, porque, né, era o single e tal, e não sei o quê. E aí o Kurt não queria tocar, porque ele queria tocar uma música chamada Rape Me, que é basicamente uma música do Nevermind, que é uma música que fala sobre estupro, né? E os produtores, obviamente, né, de jeito nenhum. Se tocar, a gente te tira do palco correndo. Daí ele falou, então tá, a gente vai tocar outra música, a gente vai tocar Lithium, que era o outro single do álbum. Beleza. Aí foi começar a apresentação do Nirvana. Quando o Kurt vai começar a tocar a guitarra, do nada ele começa a cantar Rape Me. Do nada. É sobre isso. Ele canta, tipo, por uns 5 segundos, assim, ele começa a tocar Rape Me, toca por 5 segundos, ele fala as primeiras falas, e aí ele para e começa a tocar Lithium. Então o cara trollou total os produtores do VMA e tal, tipo, porque o cara não tava nem aí, né? O cara só queria tocar o som dele e era isso. É sobre isso, né, gente? Ele foi um momento, né? O Kurt Cobain foi um momento. Sim, e o Kurt foi uma figura muito icônica, assim, que né, o Nirvana, assim, foi uma banda que durou pouco tempo, né, porque o Kurt acabou vindo a falecer em 94, mas foi uma figura muito marcante, assim, não só como o maior ícone do grunge, assim, mas na música em si, porque o Nevermind, lançado em 91, foi uma mudança de paradigma, assim, no mundo da música, assim, porque isso possibilitou a entrada de muitas outras bandas, assim, independentes que não tinham tanta visibilidade, assim. Então... Sabe que coisa que eu acho muito interessante sobre o Kurt era, tipo, a maneira como ele pensava... né, o Nirvana aconteceu mais no comecinho da década, né? Eu acho muito legal como ele pensava muito à frente. Tem até uma foto que chega a ser até engraçada, que tá o Nirvana, né, os três, a filha do Kurt e a RuPaul. E a filha do Kurt, assim, desesperada de medo do RuPaul, né? Inclusive, o RuPaul hoje, para os nossos ouvintes, é um momento, né? Tá com aí umas 1 milhão de temporadas do programa dela. Só que eu acho muito legal como o Kurt conseguia, tipo, ser totalmente contrário, né? Ele foi a contracultura dos anos 90 e eu queria muito ver como que seria ter o Kurt Cobain nos anos 2000, sei lá, o Kurt Cobain na internet, sei lá. Se ele ia virar reaça, sei lá. O Twitter do Kurt Cobain. Eu fico imaginando como se ele tivesse Twitter hoje, ele começasse a fazer uns tweets muito aleatórios, assim, do nada. Sim, assim. ele ia ser shit poster, né? Eu imagino. Bem isso. Mas, e claro, além do Nirvana também, outras bandas acabaram surgindo junto com o Nirvana no grunge. E bandas icônicas também, né? O Soundgarden, o Pearl Jam, Stone Temple Pilots, que foram bandas que foram tão icônicas quanto Nirvana e o próprio Alice in Chains, assim. E esse o som específico do grunge, possibilitou que novos sons surgissem. Então, foi a época do rock alternativo em si, porque surgiu muita coisa, mas muita coisa mesmo, assim. A gente pode mencionar o Smashing Pumpkins, que foi uma banda que é uma banda que está em atividade até hoje e tal, mas foi uma banda que começou ali nos anos 90 e na segunda metade dos anos 90, ali, a partir de 95, com o lançamento do Melancholy and the Infinite Sadness, que é um álbum incrível, é um dos meus álbuns favoritos da vida, que é um álbum enorme, um disco duplo e tal, de 20 e poucas músicas, e é um disco icônico e tal, e foi eles praticamente dominaram a segunda fase, a segunda
a segunda parte dos anos 90, ali, de 95 até 99, né? Porque eles expandiram para além da música em si, porque era música e a questão artística, assim, os videoclipes do Smashing Pumpkins eram muito icônicos. Você pega o Tonight Tonight, por exemplo, que é basicamente uma homenagem ao Viagem para a Lua, um filme de ficção científica de 1912, e é um clipe lindo, assim, maravilhoso, assim, direção de arte incrível, e ganhou uma cacetada de prêmio, ganhou VMA, ganhou Grammy, ganhou não sei o que, ganhou tudo, assim. Então, isso possibilitou que muitas outras bandas surgissem, assim. E também teve o Red Hot Chili Peppers também, nos anos 90, bombou demais. E eu particularmente nunca fui tão fã de Red Hot, eu preferia outras bandas, mas eu gosto bastante. Em 92 surgiu uma banda que fez uma mistura no rock, e uma mistura que acabou influenciando um outro estilo depois, que eu vou deixar para falar mais pro final, porque é um estilo que é um tanto controverso. Mas surgiu em 1992 uma banda chamada Rage Against the Machine. Ah, muito boa. Uma banda sensacional, e inclusive Tom Morello, guitarrista da banda, já deu uma moral pro Juque, é muito importante notar isso. Sim, ele já deu RT na gente. Sim, quando eu vi o verificado do Tom Morello, eu fiquei, caraca, mano, que foda. É ele, cara. Depois, voltando ao Rage Against the Machine ali, foi o álbum deles, o auto-intitulado, lançado em 1992, já causou uma leve polêmica, assim, porque a capa do disco era uma capa de uma foto muito famosa e tal, do cara atirando fogo em si mesmo, que foi... eu não me lembro agora, mas é uma foto muito famosa, assim, que acho que foi no Vietnã que o cara botou fogo. O cara, acho que era um monge budista e tal. E aí aquela foto ficou uma foto icônica, e os caras botaram na capa do álbum, assim. Então, e o Rage Against the Machine tem isso, né? O som do Rage Against the Machine, o que era uma coisa bem característica, assim, porque você tinha a guitarra do Tom Morello, que era um negócio diferente, assim, que era muito parecido com um DJ, assim, o próprio Morello já falou isso muitas vezes, que antes dele ser guitarrista, ele gostava muito de ouvir hip hop, DJs e tal, e ele querendo fazer um som diferente, assim, influenciado pelo funk também, ele arranjou uma forma de fazer um som diferente na própria guitarra, sem usar nenhum equipamento eletrônico, e sem usar as mesas, assim, nem nada e tal. Então, tanto que eu tenho o CD aqui do Rage Against the Machine, esse primeiro álbum, e no próprio encarte do álbum eles fizeram questão de falar, nenhum sintetizador, nada eletrônico foi usado na produção desse álbum, assim. Então, e foi um som que, né, o Morello é conhecido até hoje tu sabe, tu consegue reconhecer, assim, quando tu escuta um riff de guitarra, assim, tu sabe que é do Tom Morello, assim, porque é bem característico, assim. E o som de guitarra também, e além disso, as letras políticas, né, do Zac de la Rocha, que tinha muita influência do movimento zapatista e tudo mais, que era bem protestante, assim, voltado mais para a esquerda e tal. E que isso é uma coisa que, inclusive, até hoje é engraçado, assim, quando eu vejo assim, as pessoas falando de Rage Against the Machine e tal, porque você vê quando você vê um conservador falando de Rage Against the Machine. Sim, meu Deus. Os conservadores não entendem que a máquina, que a banda tem raiva, são eles. Porque, pô, os caras sempre se posicionaram, assim, e nos anos 90 o Rage Against the Machine aconteceu várias controvérsias relacionando a Rage Against the Machine, porque os caras viviam batendo no governo, assim. Inclusive, não só no governo, mas nas políticas governamentais, assim, de questão de censura e tal. E nos anos 90 surgiu não era bem uma censura, era uma censura, na verdade, tal, que era um movimento de paz, assim, para, tipo, botar aquela famosa etiqueta do aviso aos pais e tal, de conteúdo explícito nas músicas e tal e tudo mais.
E aí tem até uma foto famosa, assim, que, tipo, que quando anunciaram esse projeto de lei, o Rage Against the Machine, num show, todos os membros ficaram pelados e taparam a boca com fita, e ficaram parados, assim, por alguns minutos na frente do público, assim, em protesto a esse movimento, assim. E sem falar também que teve uma vez no Saturday Night Live, um programa ao vivo norte-americano que está em atividade até os dias atuais, que é um programa de comédia, assim, de sketches, que eles sempre trazem um convidado musical para fazer uma apresentação. E nesse dia, o Rage Against the Machine foi se apresentar, acho que foi em 96, 97, por aí. O Rage Against the Machine foi se apresentar e inicialmente a banda estava cotada para tocar duas músicas, que eram Bulls on Parade e Bullet in the Head. E aí, o problema é que o apresentador daquele programa em específico era um cara que era candidato à presidência dos Estados Unidos, que era Steve Forbes, acho o nome do cara, e era um cara meio, assim, era um cara que eles não gostavam, assim. E o Rage Against the Machine queria protestar, né? Então, o que os caras tinham feito? Eles pegaram umas bandeiras dos Estados Unidos e penduraram nos amplificadores de cabeça para baixo, para, né, para servir como tipo, um protesto, assim. E aí, quando eles entraram para tocar Bulls on Parade, alguns segundos, assim, tipo 5 segundos, assim, antes de entrar no ar, a equipe de produção foi lá e tirou as bandeiras, correndo. E a banda tocou a música e tal, só que, né, os caras ficaram muito putos, e logo depois que os caras terminaram a apresentação, os caras foram mandados embora do lugar lá. Eles não tocaram a segunda música, porque né, por causa de protesto, porque já tinha acontecido antes alguns protestos no Saturday Night Live, inclusive nos anos 90, um protesto que acho que foi o mais marcante, assim, que foi bem polêmico, assim, foi quando a Sinead O'Connor foi se apresentar, e ela foi fazer um cover de uma música do Bob Dylan, acho. E aí, logo no final da apresentação, quando ela estava terminando a música, do nada, ela puxou uma foto do Papa e rasgou na frente da câmera. Ah, eu lembro desse vídeo, eu lembro. Foi ao vivo. Não vi pessoalmente, né? Claro. Tipo, uma foto do Papa João Paulo II e tal, e rasgou na frente de todo mundo. E eu acho até muito engraçado esse vídeo, até assim, olhar, porque tipo, acontece tão do nada, assim, ela tá cantando a música seriona, assim, olhando pra câmera, do nada ela puxa a foto, rasga e fala, fight the real enemy, lutem contra um verdadeiro inimigo. E aí, tipo, a câmera vai para trás, daí do nada tem só, aparece ela se levantando, tirando fone, apagando as velas, assim, tipo, parece uma cena de filme, assim, sabe? Não parece que é real, assim, porque foi um negócio, assim, que, nossa, chocou. Afrontoso. Claro, a equipe do Saturday Night Live tava extremamente preocupada com isso, né? Os caras vão ter o Rage Against the Machine no programa, então, né, os caras estavam, né, se borrando de medo do que os caras iam fazer, né? E era uma coisa, tipo, porra, muito, muito simples, né? Os caras só penduraram as bandeiras de cabeça para baixo e só. E isso foi suficiente para os caras mandarem eles ir embora do prédio e tal. E o Rage Against the Machine nunca mais voltou, né? Depois. Até porque, né, eventualmente ali no início dos anos 2000, o Rage Against the Machine acabou encerrando as atividades, mas acabou voltando alguns anos depois para fazer show e tal. Inclusive, 2020, atenção, povo vivendo em 2020. Infelizmente vai ter uma pandemia. Dá spoiler. E o Rage Against the Machine tinha anunciado seu retorno para fazer alguns shows, que eu tava muito empolgado. Na verdade, agora tá indefinido e tal, mas se tudo der certo, depois da pandemia eles voltam e tal. Voltando aqui pro Rage Against the Machine, eu vou falar agora de um outro subgênero que ficou muito conhecido, e agora acho que a gente vai entrar na parte mais controversa do rock aí, que a gente vai trazer uma banda histórica aqui no Jukebox. Né? O Jukebox existe há 11 anos já, e essa banda não podia faltar, eu não podia deixar de falar dessa banda aqui, que é uma banda que gera discussão até hoje. Então, chegou a hora de falar do Britpop. Eu vou saindo aqui. O famoso rock ali da Inglaterra e tal, que foi, né, surgiu como uma resposta ao grunge, né? E nesse movimento surgiu duas bandas em particular, que são duas bandas que dá muito o que falar. Uma delas é o Blur, que é uma banda que eu gosto bastante, é uma das minhas bandas favoritas.
que eu gostaria muito de ver um show um dia. E a outra, ai meu Deus, eu tô até, assim, deixa eu me preparar pra falar aqui, deixa eu me ajeitar certinho aqui. Ih, olha lá, ele vai falar. É a banda dos irmãos, ela, Oasis. A dupla Oasis, sertaneja. a dupla sertaneja da Inglaterra, os irmãos Gallagher, gente. Ah, capaz que eu não ia falar deles, né? Liam e Noel, dois irmãos, os irmãos mais desgraçados que existem, porque eles se odeiam, esses dois aí. Eu nunca vi nada igual. Eu já tive brigas com meu irmão, mas, nossa, eu nunca vi nada igual, assim, com o que esses dois fazem, mas, né, é um absurdo, assim. E o Oasis surgiu ali, e os caras já, né, chegaram com o nariz empinado e tudo, né, já falando que não sei o quê, falando que eram, tipo, que eram os novos Beatles. E então, ali nos anos 90, surge ali o primeiro álbum deles, o Definitely Maybe, que foi um álbum bom, né? Eu não sei se é um crime falar aqui que a música do Oasis é boa e tal, mas é um álbum bom, eu acho. Eu também gosto desse álbum, hein? Vou dizer. É um álbum bom, eu gosto das músicas ali. Supersonic Supersonic é muito bom. Sim, boa sim. Eu gosto muito dessa música. Aqui a gente gosta de Oasis na camufla. Mas Exato. sabe que só uma outra curiosidade sobre mim, que eu já fiz parte de uma banda, olha lá, e a gente tocava Oasis nessa banda. E eu sei tocar Supersonic no baixo. Olha só, eu sabia tocar na guitarra. Olha só, será que Vamos fazer uma banda aqui, a Camila pode ser vocalista. Vamos formar a Juke Banda, olha só. Mas e o Oasis ali, os caras, né, estouraram, assim, mas quando foi estourar mesmo ali foi quando surgiu a música, né? O Wonderwall, a famosa parede de muro de desejos aí, que é uma música, né, que eu posso falar dessa música, né? É complicado falar dessa música, né? Porque é 880, né? Ou você odeia ou você ama essa música, assim. Eu já tive uma época que eu gostava bastante dessa música, mas hoje em dia eu não consigo mais ouvir ela, cara, porque... Sabe que entre Wonderwall e aquela Don't Look Back in Anger. Isso, essa segunda eu não suporto mais. Eu ouvi muito essa banda quando eu tinha uns 15 anos. Então, tipo, eu fiquei saturadíssima. Hoje, pra ouvir o álbum inteiro que tem Wonderwall, eu acho que é tranquilo, mas o primeiro álbum deles eu não suporto mais, apesar de que eu gostar no sigilo, né? Eu também não consigo mais escutar, assim, tipo, eu tive minha época, assim, que eu gostava bastante, até do terceiro álbum que veio depois, que foi um álbum mais controverso, assim, porque era um álbum, né, que as músicas eram longas pra cacete, assim, tipo, que duravam 6, barulhenta, né? Nossa senhora. Barulhento, assim, pô, eu vi até o Noel falando uma vez que só na primeira música ali, naquela Do You Know What I Mean, ele gravou acho que não sei quantas faixas de guitarra numa música, assim, tipo, passou de tipo 20, assim, eu fiquei, meu Deus do céu, assim. Pelo amor de Deus. Tipo, pra quê? Pra que tanto? Pra quê? Tipo, cara, né, os caras começaram a ficar, né, com esse complexo de Deus, né, e querendo, né, dizer que era maior que Beatles e tal, né, mas... E hoje em dia, né, a banda acabou, né, então... Morre a inesquecível. E provavelmente nunca mais vai voltar, né? Porque eu acho muito difícil, assim. Os caras vivem fazendo piadinha e tal, eles fazem, né? O próprio Noel e o Liam ficam se xingando no Twitter todo dia e tal, falando que, tipo, aí um fala, se ele quiser voltar, eu volto e tal, mas, tipo... se ele quiser, eu quero, hein? Se ele quiser, eu quero. E imagina a mãe dele tendo que apartar essa briga, gente, pelo amor de Deus. Não, eu acho que ela nem dá bola, mas eu acho que ela nem deve falar com eles mais, assim, porque, tipo... Chega. Mas falando... A janta da família, acho que não existe mais. Aquele clima tenso entre os brothers. Um come na sala, outro come na cozinha. Mas é muito bizarro, né? Pensar que os anos 90 foi muito grandioso, assim, pro rock, pro grunge, como o Bernardo falou, né? Surgiram tantas bandas, assim, e fazendo um adendo com o Nirvana, né? O Nirvana. Depois que o Kurt morreu, teve a formação do Foo Fighters, né? E o Foo Fighters até hoje existe. O Foo Fighters é ainda assim um dos grandes ícones do grunge, né? Na cena atual e tudo mais. E surgiu em 1994, lançou seu primeiro álbum em 95. Desde então, ele vem tendo uma legião de fãs atrás. Eu sou uma. Então, desde sempre nunca consegui ir num show deles, né? Mas
sempre acompanhei, assim, vi o crescimento todo, e a gente também vê, mesmo não vendo todo esse manifesto político nas músicas do Foo Fighters, não tendo tanto esse cunho, a gente vê seguido o Dave se posicionando na mídia, assim, nas entrevistas que ele dá, de forma politicamente, assim, que o pessoal da direita não gosta, né? O Dave é um esquerdista. E daí... Mas o pior é o Chris, né? O baixista do Nirvana, que é trampista, né? Pelo menos alguém, né, tem que dar um orgulho assim pro Nirvana. Agora, e como fica a pergunta no ar, né? Como se posicionaria Kurt? Não saberemos. Eu acho Somos massa, do rock, né? eu acho muito Roqueiros. massa, tipo, que a evolução do Dave, né? Porque eu lembro que quando o Nirvana foi introduzido no Rock and Roll Hall of Fame lá em 2014, eu acho, o Dave e o Chris subiram no palco e tal, e o Dave foi pro microfone e falou, cara, no Nirvana eu era o cara quieto, né? E aí, de fato, né? Porque no Nirvana e tal, tipo, o Dave, ele não foi nem o primeiro baterista do Nirvana, na verdade, porque o Nirvana teve outros bateristas, o Dave foi o último, e ele era um cara quietão, assim, né? E aí você vê o Foo Fighters hoje, que o cara, tipo, pô, é um dos caras que, né, uma das pessoas mais influentes do mundo, assim, tipo, o cara fala pra cacete hoje, assim, sabe? Tipo, é um dos caras mais legais que tem. E no final ali nos anos 90 também surgiu uma vertente do punk. Surgiu uma banda que até hoje faz muito sucesso. E nos anos 2000, inclusive, vai lançar um álbum muito bom chamado American Idiot. Então aí, o pessoal dos anos 2000, se preparem. Green Day! O Green Day, olha aí. Dia Verde! O Dia Verde! Wake me up when September ends. Pois é. Então, ó, quando começar setembro, vocês adormecem e só acordam quando acaba. Nos anos 2000, Green Day acabou sendo conhecido mais como uma banda mais pro emo do que pro punk, assim, né? Por causa do American Idiot. Mas nos anos 90, o Green Day lançou o Dookie. Foi o terceiro álbum da banda, mas foi um álbum que foi um marco, assim, pra banda, assim. Não só pra banda, mas pro punk em si, porque muitas bandas acabaram se inspirando no Dookie. Se o álbum já foi um sucesso em 94, o show que eles fizeram no festival de Woodstock de 94, que foi em comemoração a 25 anos de existência do festival, foi mais icônico ainda, porque o festival de Woodstock de 94 ficou conhecido como Mudstock, porque no dia do show do Green Day choveu pra cacete e o local do show ali ficou um lamaçal horroroso, assim. Enquanto a banda tocava, a galera já tava meio louca, assim, no meio do lamaçal, e os caras começaram a jogar lama na banda, enquanto os caras se apresentavam. É sério, tipo, é muito engraçado, assim, tem um vídeo no YouTube, cara, é engraçado porque, tipo, uma hora, assim, o Billy Joe tá tocando, assim, bem normal, assim, daí alguém joga um punhado, assim, de lama bem na guitarra dele, daí ele fica puta, dele olha, assim, e volta a tocar e tal. Só que daí depois a galera perdeu o controle e passou a jogar demais, assim. E o Billy Joe, no melhor espírito, né, né, tipo, o cara podia ter abandonado o palco, mas não, o cara não abandonou, o cara entrou na onda e começou a jogar a lama de volta. E foi um negócio, assim, é um negócio sujo pra cacete, assim, porque... Mas esse dia do festival foi tão icônico, assim, porque não só eu todo esse rolo e tal, tipo, até o baixista da banda, ele foi confundido com o fã, porque a galera começou a querer subir no palco, né, porque o show já tava indo pro final e tal, e o baixista da banda foi confundido pelo segurança como um fã invadindo o palco. E nisso, o baixista acabou levando uma pancada e perdeu um dente. E o festival, esse lamaçal todo, até inclusive, eu lembro de ter visto esses dias uma postagem no Instagram, o tênis que o Billy Joe usou no dia desse show ficou, né, num estado horroroso, assim, e foi parar num museu, em homenagem ao Mudstock de 1994. É muito engraçado. Vejam, quando vocês tiverem a oportunidade, vejam o Mudstock de 94, porque é muito engraçado ver os caras se sujando, assim, jogando lama pra lá e pra cá. É muito engraçado. E também, aproveitando que eu falei de festival, eu tenho que falar de um festival icônico aqui, que está em atividade até hoje, o Lollapalooza, que hoje em dia, né, é o festival do Instagram, né, que todo mundo gosta de ir para tirar uma fotinha na parede ali do Lola e postar no Instagram. Mas então, o Lollapalooza foi criado em 1991 pelo Perry Farrell,
o vocalista do Jane's Addiction, que foi uma banda também que estourou nos anos 90. E o festival inicialmente foi criado como uma turnê de despedida do Jane's Addiction, porque a banda ia encerrar as atividades. E o primeiro line-up do festival teve o Jane's Addiction, Siouxsie and the Banshees, Living Colour, Nine Inch Nails, Ice-T, Butthole Surfers, Rollins Band, Violent Femmes e Fishbone. Eu conheço só umas 3, 4 artistas desse line-up e tal, mas hoje em dia o line-up do Lola é uma coisa, se estendeu, né? Hoje em dia é uma coisa gigante, assim, o Lollapalooza, tanto que tem em vários lugares do mundo. O primeiro Lola aconteceu nos Estados Unidos, e aí hoje tem no Chile, tem na Argentina, tem no Brasil, tem tudo que é lugar do mundo tem. E é um festival que, né, foi um marco, assim, né, porque muitas bandas independentes, assim, que inclusive hoje são enormes, assim, muito conhecidas, acabaram tendo a oportunidade de tocar no Lollapalooza ali nos anos 90, ali, tipo, o próprio Smashing Pumpkins, assim, quando começou ali no início dos anos 90 e tal, a banda tocou e estourou e tal. E agora eu vou falar sobre um gênero ali que eu vou voltar ali, que eu disse que eu ia falar sobre o Woodstock, e eu vou falar agora depois, que foi um gênero que é um dos gêneros mais controversos ali da década de 90 ali, um gênero que é, acho que mais odiado do que amado, que é uma vertente do metal alternativo que surgiu ali nos anos 90, conhecido como Nu Metal. Nu Metal ali, que teve bandas ali que acho que são algumas. Uma delas é uma das bandas mais odiadas da história. Uma banda chamada Limp Bizkit. Qualquer lista assim de bandas mais odiadas do mundo, pode ter certeza que o Limp Bizkit e o Creed, que não é de metal, mas essas duas bandas com certeza vão estar lá. Inclusive, eu fui no show das duas. Eita, nós. Eu fui no show Inclusive, das sou duas. fã das duas. Não, mas o show do Creed, na verdade, foi uma coisa muito aleatória, assim, porque na época eu tinha recém ido no meu primeiro show, que foi o show do Linkin Park. O povo dos anos 2000, se preparem que o Linkin Park vai ser uma das maiores bandas. E aí, cara, o show do Creed eu fui só porque o ingresso estava muito barato, né? Aí meu irmão se ofereceu para pagar e eu fui, né? E o Limp Bizkit foi num festival que eu fui, que era um festival de bandas de nu metal, inclusive, que aconteceu em 2013, que foi um festival muito louco. E a energia do show do Limp Bizkit é uma coisa, assim, é meio difícil de descrever, assim, é só tentando honrar pra mim. Tipo, eu não digo que é uma energia boa, mas também não é uma energia necessariamente ruim, assim. Mas nos anos 90 essa energia era muito pesada, assim. E juntamente com o Limp Bizkit surgiu ali o Korn, Deftones, Slipknot, que foram muito características, assim, do som do nu metal nos anos 90, que era marcado por afinações de guitarra extremamente baixas, assim, e uma mistura de rock com rap, que era uma coisa que foi muito influenciada por Rage Against the Machine, mas que muita gente odiava, principalmente a galera, os vovô conservador do metal ali dos anos 80, odiavam e odeiam até hoje no metal. Tanto que se você for perguntar pra qualquer um, assim, eles com certeza vão falar mal do nu metal, assim, porque era um estilo muito mal visto, assim, tipo, era uma coisa considerada muito genérica, assim. Assim, agora a gente faz um pulo, né, pro Brasil. E a gente vê toda essa ascensão no rock mundial, assim, mas a gente não pode esquecer de falar do Brasil, né? Que antes da década de 90 teve Cazuza, Renato Russo, Titãs, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho. Então todo mundo ficava naquela ansiedade: quem será o próximo Cazuza? Quem será o próximo Renato Russo? Quem serão os próximos Titãs? Todo mundo esperava alguém para superar, sabe? Tipo, como superar alguma banda para superar os Beatles, que nem os Oasis acharam que eram, sabe? Então a gente via isso também aqui no Brasil. E aí a gente também via, junto com essa ascensão do rock, a gente vê a ascensão do sertanejo, da lambada, do axé, né? Então a gente vê o rock brasileiro tendo a sua face renovada quando começa a surgir ali nos anos 90 as Chico Science e Nação Zumbi. Sim. Que marcam, assim, de uma forma muito inovadora, assim, que eles vêm ainda do Nordeste, né, de Pernambuco, para inovar o rock mundial. Então, hoje em dia, assim, o rock mundial não, o rock brasileiro, né. Então, a gente vê hoje em dia o pessoal, tipo, tendo um pouco de xenofobia, falando de algumas coisas, né,
Mas toda essa história do rock no Brasil, nos anos 90, começou com uma banda pernambucana, nordestina. Então as pessoas não têm esse respeito que deveriam ter, né? Eles chegam direto de Pernambuco, como eu já disse, com muita batida de maracatu, samba e hip hop, eles misturavam muita coisa, porque eles também tinham um cunho muito político nas músicas deles, porque eles abordavam, tipo, como a sociedade era esmagada pela tecnologia e pela pobreza ao mesmo tempo, sabe? Faziam esse paralelo para trazer para dentro da sociedade essa reflexão. Nisso eles trouxeram 2 ótimos discos, que foi Da Lama ao Caos, em 1994, e Afrociberdélia, de 1996, que eles tiveram música em novela e clipes bombando na MTV, né? Porque a MTV sempre foi, tipo, a maior plataforma, assim, o maior canal de TV midiático que transmitia os estouros, sejam de formas regionais, assim como foi no Brasil, ou os estouros mundiais, né? Porque quem nunca cresceu assistindo aos clipes da MTV? E hoje em dia, agora, depois de um tempo, foi substituído mais pelo TVZ no Multishow, né? Eu aprendi inglês escutando música, vendo clipe, sabe? Então, é Sim, muito nossa. engraçado ver isso. Tipo, essa evolução toda, assim, trazendo para dentro da sociedade brasileira. Logo em seguida, a banda perdeu todo, como é que se diz, assim, o seu cérebro principal, que foi o Chico Science, né? Que em seguida ele morreu em um acidente de carro em 1997. Então eles ficavam pensando como a gente vai repor isso, né? Mas o grupo conseguiu se reerguer e continuou, né? Na mesma batida, no mesmo aspecto. Então a gente vê ainda, a gente ainda lembra, né? Muita gente ainda curte, assim. Acredito que não seja tanto como nos anos 90 foi um estouro, né? Mas muita gente curte ainda Chico Science, Nação Zumbi, ainda, tipo, dá muita moral, sabe? Então ainda não se acabou. Então teve a liderança depois disso do Jorge do Peixe. E daí a gente não pode também esquecer deles. Que mulher ruim, né? Jogou minhas coisas fora. Que Eu surgiu ia falar dele. surgiram Eu em ia até- 1987, diretamente de Brasília, e embalaram com diversos hits, né? Complicada e Perfeitinha, Mulher de Fases. Então, era Um muito. momento, né? Ai, muito bom, né? A gente tem muitos hits deles, assim, que embalaram, que até hoje a gente se pega escutando, assim, quando tá assim, né? É tipo alguma coisa diferenciada, porque querendo ou não, Raimundos traz essa coisa diferenciada no rock, né? É um rock, como é que se diz, debochado, Sim, porque Sim, traz umas nossa. letras mais irônicas. Então a gente gosta dessa forma descontraída como eles levam o rock aqui no Brasil, né? inclusive, eu acho que até hoje eu nunca fui. Eu fui em poucos shows, né? Mas todos que eu fui, tava tocando Raimundos em algum momento. Então, acho que é um marco, né? Sim, Eu lembro que depois, quando eu fui realmente prestar atenção nas letras do Raimundos, assim, eu fiquei tipo, meu Deus do céu. sim. Quando era criança, assim, eu cantava essas músicas, assim. Aí, tipo, né, criança, quando é criança, também não presta atenção em nada, assim, né? Tu não tem noção do que é. Exato. Mas depois que tu presta atenção, assim, tipo, porra, Mas é muito engraçado, né, a gente pensar que na época os nossos pais deixavam a gente cantar, tipo, esse tipo de música, e hoje em dia eles ficam chocados com funk, Sim. assim, com algumas letras mais, como eles dizem, vulgares, sabe? Eu vejo isso muito, tipo, com a Pablo, porque, tipo, agora ela lançou o Batidão Tropical, né? Pablo, pra quem Sim, não conhece, é um fenômeno aqui do Brasil atualmente. Só que, triste tipo, com tesão. a maioria das músicas desse álbum são todas cover, então a gente já ouviu essa música na voz de outras pessoas, e eu vejo as pessoas, no vídeo que a Pablo lança, né, com as letras, com os áudios oficiais, as pessoas falando como se ela tivesse produzido essas músicas, como se, tipo, esse negócio de ser muito vulgar, né? E, tipo, a gente já ouviu essas músicas antes, a gente sempre ouviu nos anos 90, tinha a piscina do Gugu. Como é que a gente vai fingir que a gente é moralista? O que é isso? sim, nossa. É um falso moralismo absurdo, né? Nos anos 90, tipo, as Sim. coisas eram muito mais A explícitas, tiazinha, gente. assim. Mas agora mudando um pouco, assim, desse aspecto, assim, desse rock mais irônico, assim, mais debochado, com essas letras mais, como a gente diz, vulgares, que foi o Raimundo, né? Surge o Rapa, em 1992, no Rio de Janeiro, né?
E o Rapa até hoje, tipo, a gente vê como referência no rock nesse cenário da música brasileira, né? Que o Rapa ainda tem muita música que embala, ainda às vezes surge com uns feats novos, né? Porque o Marcelo Falcão é uma figura icônica dentro desse meio, né? Então a Sim. gente tem o Rapa para se apoiar nesse cenário do rock, assim, que tipo, eles alcançaram a projeção nacional com o segundo disco, né? Rapa Mundi, que foi lançado em 1996. Mas só foi depois desse álbum, que foi o lado B, lado A, que eles conseguiram alcançar ainda mais gente, né? Mas tiveram um alcance muito maior e estouraram, assim, a boca do balão, né? Então, foi muito bom ver a ascensão do rock nacional, assim, do rock brasileiro e sendo, tipo, bem quisto e as pessoas gostando de escutar aquilo. E, tipo, na época dos anos 90, as pessoas, eu acho, que tinham muito orgulho de ser brasileiro, sabe? E uma das coisas que levava a isso era ter muitos artistas que se consagraram, tipo, que nem os que vieram antes dos anos 80. Cazuza, Renato Russo, Titã, sabe? Barão Vermelho, Lulu Santos. Então, tipo, o pessoal ainda tinha tudo aquilo para ter um orgulho desse brasileiro, né? Mas isso acaba depois em 2018, pouco antes de 2018 começa a desandar, né? A gente vai ver futuramente. Mas será que, tipo, esse negócio, aí eu tô supondo, tá? Zero bases científicas históricas. Mas será que essa alegria, entre aspas, de ser brasileiro nessa época, será que não é por causa da superação da ditadura militar, desse momento de a gente finalmente ter. Claro, né, a gente tava passando por crise econômica, impeachment do Sim, Collor. Só que eu acho que os últimos, se a gente for pensar 10 anos antes, né? Tipo, começo dos anos 90 e pensar no começo dos anos 80, de repente a gente tava um pouquinho melhor. E, inclusive, talvez tivesse até um pouquinho melhor do que a gente hoje, né? Pelo amor de Deus. sim, não, mas ainda nos anos 2000 ainda tinha esse orgulho de ser brasileiro, era muita camisa do Brasil, tinha muita torcida até mesmo para Fórmula 1. Nossa. Eu lembro dos meus pais acordando 5 horas da manhã para assistir Fórmula 1, sabe? E em 94, o Ayrton Senna morreu, né? Teve um Sim, acidente e foi um negócio assim que abalou nossa, muito. comoveu demais, assim, minha mãe já contou várias vezes, assim, que, tipo, que, nossa, foi não sei quantos dias de luto, assim, no Brasil e tal, porque era o Ayrton Senna, né, amado por tantos, assim, e também A gente porque, perdeu muita gente, né? e ainda também, tipo, logo depois dessa perda e tal, o Brasil ganhou a Copa. O Brasil foi tetracampeão em 94, lá, Uhum. ganhou da Itália nos pênaltis, e era um título que o Brasil não conquistava há mais de 20 anos, assim, né? Então, tu voltar a conquistar uma Copa do Mundo, assim, depois de... Nossa, olha quanta tragédia que aconteceu, né? Tipo, pô, depois de um período de ditadura militar e mais um monte de perda, assim, um monte de problema político e tal, até porque nos anos 90 ainda teve, né, teve impeachment, né? Tipo, depois da Sim. redemocratização, logo na primeira eleição depois ali e tal, já teve um impeachment, olha aí só. É, e teve a mudança também da moeda, né? Do Teve Cruzeiro para mudança o da moeda Real. ali. Foi As muito mudanças, né? foi muito umas conversões, assim, que até hoje Exato. influenciam, né? Então Tipo, foi um período assim bem muito. conturbado e bem É, inovador ao mesmo tempo. Mas voltando ao cenário da música, né? O Rapa a gente até hoje vê, tipo, músicas deles, a gente escuta ainda. A Minha Alma, Me Deixa. Então, tipo, o Rapa ainda é uma figura muito icônica, assim. Eu, pelo menos, curto bastante o Rapa. Assim, sei que nos anos 2000, assim, logo após a ascensão deles, né? Porque esse álbum deles que acendeu, o lado B, lado A, foi de 99. Então, logo em seguida ali, eles começaram também a se expandir nos anos 2000. Então, eu lembro de crescer escutando música na rádio deles, às vezes meus pais escutando, né? Então, foi uma coisa que me marcou bastante. E falando sobre perdas ainda, surge em 1994 o Mamonas Assassinas. Mas logo em seguida eles morrem em março de 96, num acidente de avião. Eles surgiram lá em Guarulhos, em SP, e eles também traziam esse rock mais debochado e um rock muito mais vulgar nas letras, né? Tipo, Sim. aquela música da Maria, né? Roda, roda, vira, roda, roda, vem, me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém. E a gente cantava aquilo criança, né? Achando o máximo. Sim. E daí hoje os nossos pais criticam o funk por ter letras vulgares, quando deixava a gente dançar e cantar livremente, tipo, super engraçado. Olha que fofo aquela criança cantando, sabe?
Mas aí surgiu os Mamonas, né, em 94, e eles tiveram um salto exponencial, assim. Não deu nem para mensurar, sabe? Porque assim que eles surgiram, já começaram a participar do Amigão do Faustão, a ter álbuns estourando, e era videoclipe na MTV, e era entrevista para todo lado. Então eles começaram a fazer muitos shows por todo o Brasil. E numa dessas, quando eles estavam viajando para ir fazer um show, o avião deles bateu numa montanhazinha ali, tipo, eu não sei se foi perto de São Paulo, e não sobrou nada do avião e também não sobrou nada deles, né? Os anos 90, assim, foi um divisor de água, né? Foi ali que começou tudo a acontecer. O Brasil também ficou muito comovido com essa morte dos Mamonas, né? Porque eles tiveram um único disco, que foi lançado em junho de 95, e que vendeu mais de 2 milhões de cópias. E eles garantiram, tipo, o primeiro lugar na audiência, como eu já disse, de quase todos os programas da TV, né? Depois, em março de 96, que eles morreram nesse acidente aéreo que, tipo, matou todos os membros da banda e toda a tripulação, né? Então, tipo, ao mesmo tempo que gerou essa comoção durante a morte do Ayrton, o Brasil também criou uma conexão muito rápida com os Mamonas, e ao mesmo tempo que eles morreram, o Brasil também ficou muito sentido, porque era um tipo de música que trazia alegria para a sociedade, né? Era um negócio de esperança ali, era um negócio divertido, que eles conseguiam cativar as pessoas em poucas palavras, em poucos refrões, e as entrevistas deles, então não é à toa que eles se tornaram um fenômeno, eles eram simpáticos, as músicas tinham refrões que pegavam na tua mente, então eram coisas divertidas que a população tinha uma carência daquilo, né? Teve também o Skank, né? Mas o Skank começou a surgir nos anos 80, mas depois, em 1991, que eles começaram a deslanchar, né? Mas o Skank até hoje foi uma banda que, sim, que tinha muitos hits, assim, tipo, que nem aquele com a Negra Lee, que eu ainda gosto dela, mas ela já não gosta tanto assim. E essa música é incrível, eu gosto muito. E o Skank, inclusive, acho que foi, não sei se foi esse ano passado, anunciou essa parada, né? Eles acabaram. Então o Skank, tipo, acabou. E agora Acabou? não tem mais. Sim, Skank acabou. Eles Não anunciaram o seu fim. Não era uma pausa indefinida, assim? Olha, pelo que eu vi, Se acabou, eu fiquei, tipo, Camila. eu achava que era uma pausa indefinida, assim. Camila nos abandonou. eu caí, desculpa, eu caí. Foi bonita. Mas eu esqueci o nome do vocalista. Samuel Rosa. Isso, o Samuel Rosa, ele anunciou, né? Pelo menos o que eu entendi foi um fim. Não saberemos, será que irão voltar? Fica no ar. E a gente também tem, depois disso, né? Em 1992. Eu digo Charlie, vocês dizem? Sim, XX. Brown, meu sobrenome. Olha eu aqui. Eu tava esperando você falar dele. Sim, os caras surgiram em Santos e em SP em 1992. E eles, tipo, surgiram assim também como se tornaram um ícone do skate também, né? Porque era muito, o pessoal assimilava eles, os skatistas, né? Eles tiveram muitos álbuns, né? Que o lançamento do álbum deles rolou em 1997, que eles tiveram a projeção nacional, porque eles eram um quinteto, né? E aí, nisso, eles começaram a ter essa ascensão que ficou muito grande, assim, até hoje é lembrado, né? E até 2013, o Charlie Brown ia e voltava e lançou 10 discos de estúdio, tinha 3 trabalhos ao vivo e 5 coletâneas. E eles tinham uma gama, assim, de gêneros musicais envolvidos junto com o rock, sempre, né? Era reggae, era ska, era rap, rock, hardcore. Tipo, o Charlie Brown era uma banda que o Dinho Ouro Preto falou que faltava uma banda, não faltava. Tinha o Charlie Brown. Não precisava de mais nada. Não precisava de mais nada, sabe? O Charlie Brown unia todas as tribos. Era a abertura da Malhação. Exato, sim. Olha só, todo mundo lembra da abertura da Malhação. Todas as músicas assim do Charlie Brown que eu conheço, que eu escuto, não tem uma que eu não gostei, sabe? Então, logo em seguida também, tipo, 2013, o Chorão, que era o vocalista, né, teve uma overdose e faleceu. Isso também levou a uma comoção nacional, né? Mesmo tendo essa problemática do uso de drogas, né? Que, tipo, o rock sempre teve essa crítica muito presente, que todo cantor, toda banda era envolvida com drogas. E então, tipo, mesmo tendo essa problemática dele ter falecido em decorrência de uma overdose, ainda gerou muita comoção, porque
Charlie Brown era uma banda que embalou gerações, né? Vinha dos anos 90 até os anos 2000, até os anos 2010, sabe? 6 meses após a morte do Chorão, o baixista Champignon cometeu suicídio. Então, tipo, foi uma história bem traumática, assim, bem triste pro cenário do rock brasileiro, né? Pro cenário musical brasileiro também. Mas a gente nunca mais vê esse Charlie Brown que marcou gerações, mesmo às vezes eles tendo reuniões, né? Com o restante dos integrantes. Então, eles marcaram muito a geração do pessoal que escuta Malhação, como a gente já disse, marcou a geração também. Até meus pais gostavam de Charlie Brown, tipo, era uma banda que unia todas as tribos. Se lá fora o Nirvana unia todas as tribos, aqui o Charlie Brown fazia isso muito bem. Sim, e depois vem o Planet Hemp, vem a Cássia Eller, vem o Angra, porque a Cássia Eller também foi outra que surgiu ali dos anos 80 e ficou até um pouco no início dos anos 90, né? E logo em seguida ela também faleceu, né? Em 29 de dezembro de 2001. E ela tinha um filho, mas falavam que ela era sapatão, né? Tinha, tipo, muita problemática envolvendo a Cássia Eller, também desconfiavam de overdose dela. Enfim, a Cássia Eller foi uma das que marcou muito, né? Com a música Malandragem. Tinha muitas outras músicas, Palavras ao Vento. Então eu cresci escutando Cássia Eller, eu cresci escutando, né? Foi uma coisa que me marcou bastante também, né? Que ela morreu, que a autópsia todo mundo desconfiava que era overdose, né? Mas a autópsia dela atestou que ela morreu por um infarto. Que não sabem do que, né? Mas morreu de infarto. Aí teve o Angra, né, que a gente vê até hoje, que o Angra surgiu em 1991, então foi uma pegada mais agressiva, assim, com o heavy metal, assim, que era por uma gama diferente de público do que tinha, por exemplo, o Charlie Brown, a Cássia Eller, né, porque a Cássia Eller ainda era um rock mais suave, né. Aí a gente tem eles caras foram um momento, né. Aí a gente tem eles dos hits da Ana Júlia, Los Hermanos, né? Para encerrar esses anos 90. Jesus. Que eles adentraram já os anos 2000 ali com Ana Júlia. Eles tiveram muitos hits, né? Que embalaram até hoje. O pessoal gosta de Los Hermanos. E hoje em dia até o vocalista, né? É muito problemático, porque ele é casado com a Malu Magalhães, né? E quando eles se conheceram, ela era muito nova e logo tiveram um filho. Então, Los Hermanos é uma figura problemática, assim, por causa disso, né? Mas a gente tem eles que surgiram em 1999 também, com uma mistura também, a mesma coisa quase que o Charlie Brown, né? Samba, ska, pop rock. Mas também o pessoal ficava muito odioso com eles, né? Porque é uma relação de amor e ódio. Até hoje a gente vê uma das bandas mais odiadas do Brasil é Los Hermanos. Agora a gente tenta entender alguns desses motivos, né? O mais engraçado é que, assim, pô, o Los Hermanos voltou e o Oasis não, cara. Eu acho isso muito errado, cara. Tinha que ser o oposto. É que o Los Hermanos foi mais, acho que, por questão de crítica social foda, né? Inclusive, aproveitando que você falou do Marcelo Camelo, pessoal dos anos 2000, vocês vão presenciar um evento histórico no ano de 2004, envolvendo Marcelo Camelo e Chorão. Se preparem. Esse é um dos momentos mais icônicos da história da música mundial, não só brasileira, mundial. Se preparem, escolham o seu lado, e eu espero que vocês escolham o lado certo. Mas a gente encerra, né, esse fenômeno musical dos anos 90 no Brasil com os Los Hermanos, né? Porque eles entram ali na virada dos anos 90 para os anos 2000 e trazem essa inovação de um rock mais melódico, mais suave, misturado com outros ritmos ao mesmo tempo. E depois disso se tornam muito odiados, né? É isso, né? Para encerrar. A gente já tá falando aqui há muito tempo, a gente se empolga, né? Porque a gente já faz parte de um programa de música, então bota a gente falar sobre os anos 90, que foi um ano tão glorioso pra música em todos os aspectos, e a gente se empolga e vai indo dar 2 horas falando. Sim. Eu até esqueci de mencionar, eu não acredito que eu esqueci de mencionar uma banda aqui, que é uma das bandas que eu mais escutei a minha vida inteira,
Sim, eu tô incrédulo, assim, porque eu acabei acelerando ali na hora de falar do punk. Eu não falei do Blink, gente. Eu não falei do Blink-182, cara. É verdade. Os pelados lá de Hollywood. Eu não falei do Mark, Tom e Travis correndo pelado por Hollywood. Ali em 99, Enema of the State. Álbum icônico. O famoso álbum da enfermeira na capa e tal. Pô, Quem nunca chorou ouvindo I Miss You? I Miss, Aham. mas I Miss vai vir nos anos 2000 ainda. Então se preparem aí. Se preparem aí, galerinha dos anos 2000 aí, que vocês vão conhecer uma coisa chamada emo dos anos 2000. Make emo great Então, again. então escutem esse JukeCast e depois que vocês encerrarem esse JukeCast, vão pro JukeCast anos 2000 e se debulhem nos emo dos anos 2000 ali, que My Chemical Romance, Paramore, todas essas coisas aí. A gente fez isso, 30 Seconds to Mars, a gente não pode esquecer. Também. Jared Leto, super emo. Vai surgir muita coisa boa nos anos 2000. Podem se preparar aí. O Jared Leto que foi de emo pra Coringa, né? Sim. Olha só. Não, e agora ele parece mais uma seita, né? 30 Seconds to Mars. Eu fico assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu era super fã deles. Tipo, ainda sou, né, do que eles eram antes, mas o Jared Leto tá muito louco, tá? Meu, E é doido que essa banda perdeu teve um no feat com a personagem. Pitty, né? Vocês lembram? Eles tiveram um feat com a Pitty naquela música The Kill. The Kill é a melhor música versão com a Pitty. Então, para encerrar o nosso episódio, a gente vai fazer algumas recomendações de músicas, filmes, séries, jogos. Algum de vocês quer começar? Eu quero indicar Matilda, né? Não dá pra deixar de falar de anos 90 sem falar de Matilda, aquela pequena bruxinha que era muito inteligente, tinha um QI avançado, que irritava os pais delas e acabou depois sendo adotada pela professora, né? Esse filme é muito bom, cara. Eu adoro. Não tenho que... exatamente, não tem o que falar. Ela correu pra Hermione, ela andou pra Hermione correr. Exatamente, não tem o que dizer assim, não tem como lembrar dos anos 90 sem falar de Matilda, né? Então a minha recomendação é Matilda, nem tem por que eu recomendar mais coisa, porque Matilda já fala por si só. Bom, filme, agora vocês vão perguntar filme pra mim, cara. Poxa, é muito. O cinéfilo do Juke, o que fez todo mundo. Pausou na reunião e indo abrir meu Letterboxd, gente. Deixa eu pegar aqui. Não, mentira. Eu vou recomendar um filme só, porque eu acho que é um filme que é muito válido, até pro pessoal que for escutar esse JukeCast agora, quando for lançado. Que é um filme chamado Space Jam, o jogo do século. Sim, um dos Space filmes Jam. mais legais que existem de todos os tempos. Foi um dos filmes que eu mais assisti quando era pequeno, assim. Que Sim. basicamente Michael Jordan, o grande Michael Jordan, jogador de basquete, um dos maiores, se não o maior de todos os tempos. E os Looney Tunes, Pernalonga, Patolino, Piu Piu, Taz, essa galera toda num filme fazendo um jogo épico de basquete contra os Monsters, criaturas que vieram do espaço sideral. É um dos filmes mais legais que existe. A trilha sonora desse filme é uma coisa assim... A música do Space Jam é uma coisa que... Nossa, é icônico demais. Até para aproveitar que vai sair agora, acho que já saiu o novo filme agora, que... Já tá no cinema. Que é com o LeBron James. Bizarro, né, gente? A gente tá vivendo a era dos reboots. Provavelmente não é um filme tão bom quanto o primeiro, mas então, se vocês não viram o primeiro, assistam o primeiro, porque o primeiro é icônico, é maravilhoso. Uma obra de arte. É uma obra de arte, assim. E entre minhas outras recomendações, né, além de filme, eu vou recomendar outras coisas, assim, que eu consumo muita coisa dos anos 90, e recentemente eu consumi também. Então, eu vou recomendar algumas séries, duas delas são, acho que, algumas das maiores de todos os tempos, que é Twin Peaks, que é uma série do David Lynch, que é uma série que é muito cultuada até hoje, que até teve um revival agora recentemente. A série foi lançada em 1990, teve 2 temporadas, um filme, e recentemente teve um revival que tem na Netflix, que é maravilhoso, mas, por favor, assistam a série original primeiro, as 2 temporadas, porque o pessoal vê aquele revival na Netflix e acha que é a série inteira e não é só um revival, gente. Então, assistam a série original e aí vão pro revival. E Sopranos, que acho que é a minha série favorita, que aqui no Brasil teve o nome de Família Soprano, que eu acho meio
tosco, assim, porque eu lembro, eu associo com Família Dinossauro sempre. Sim, aí- também pensei nisso. E aí, tipo, não, é melhor deixar Sopranos mesmo, porque é mais legal. Mas Sopranos é uma série muito boa, assim, uma série revolucionária que muita coisa hoje em dia pegou, influência direta de Sopranos, é uma série que mudou a televisão. O próprio criador de Breaking Bad já disse diversas vezes que o Walter White não existiria se não existisse o Tony Soprano do Sopranos, que é uma série icônica, assim, uma série muito boa, assim, uma série de máfia, assim, é uma coisa bem não convencional, assim, é tipo, sei lá, digamos que, sei lá, o teu vizinho é um mafioso, assim, e comanda tudo, assim, é um negócio muito bacana, assim. Mas outra coisa que eu queria recomendar aqui é uma série muito boa, chamada My Mad Fat Diary. Ela foi produzida pela E4, então ela é do começo da década passada, de 2011, eu acho. E o i4 é o canal que produziu Skins, então My Mad Fat Diary é tipo um Skins anos 90 que todo mundo toma banho, né? Diferente do Skins. Mas essa série é muito boa. Ela trata de assuntos muito difíceis, né? Ela trata sobre depressão, sobre transtornos alimentares e até sobre suicídio, só que ela trata isso de uma forma muito responsável. E acho que ela dá um soco no que a gente vê hoje nas séries, principalmente com 13 Reasons Why, que tratou o Meu suicídio de uma Deus, forma sim. muito horrível. E My Mad Diary faz isso de uma forma passa uma mensagem muito legal. E é tudo isso acontecendo nos anos 90. Acompanha a Ray e o dia a dia dela. É uma série curtíssima, tem 16 episódios só. Então vale muito a pena. A trilha sonora dessa série é muito boa. Tem muito Oasis, tem muito Blur. Então, se vocês gostaram de ouvir o Oasis aqui no Jukecast, vão assistir My Mad Diary. É isso aí. Bom, então deem uma conferida nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Spotify, no Mixcloud, no Medium, como @Jukebox800 e no YouTube como @Jukebox800am. Tem editoria nova saindo toda semana no Medium, Jukelist com indicações de músicas da nossa equipe, recebidos da galera independente do Brasil e às vezes até umas indicações international, viu, gente? Do Temos artistas que Groover. estão Olha divulgando aí. suas músicas no Groover, que é Ó, uma plataforma onde a gente desempenha papel de influencer, e muito mais coisas saindo. Então, confiram lá, porque vale muito a pena. E a gente fica por aqui. Até o próximo. Até, espero que gostem. até a É próxima, isso. galera. Valeu aí, acompanha a gente. Abraços.